Já há alguns dias, meses, Deus colocou uma frase no meu coração. E essa frase é exatamente em ordem diferente, mas é esse texto aqui, né? Está em 2 Coríntios 13, 13. Algumas versões têm o 14 também, né, pastor? 13, 14, né? Mas é esse texto aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Espírito Santo, o Senhor tem sido bom conosco. Hoje nós já experimentamos, Pai, algo sobrenatural aqui, Senhor. Através do momento da adoração, através do momento de oração por curas e milagres, nós já podemos sentir a Tua poderosa presença aqui neste lugar. Mas neste momento, ó Pai querido, é o momento de nós ouvirmos a Tua voz. E que esta palavra venha nos direcionar na nossa semana, até o próximo culto, Pai. Que essa palavra venha ser um norte para cada um de nós, ó Pai querido. E tudo que o Senhor falou ao meu coração, Pai, que eu consiga transmitir para a vida dos meus irmãos, ó Pai querido, e que seja um divisor de água na vida de cada um. Amém. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Então, como eu falei para vocês, há alguns meses Deus já tinha ministrado, né? Mas o que Deus ministrou no meu coração foi o amor do Pai, a graça do Filho e o poder ou a consolação do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver aqui, né, que esse texto que nós lemos, né, 2 Coríntios 13, 13 é a famosa bênção apostólica. Nós vamos ver que Paulo, ele termina todas as epístolas dele, ele termina sempre de uma maneira. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 13 e no verso 13, é a única vez que nós vamos ver ele mencionar o quê? A Trindade. Ele vai mencionar a graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo. Nas outras epístolas, como a de Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, Filemão, ele vai falar assim, ele vai terminar essas cartas assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Em Efésios, ele vai terminar também de uma maneira diferente. Em Efésios, ele vai terminar assim, também apresenta os detalhes diferentes. A paz do Senhor seja com os irmãos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Então nós vamos ver que Paulo, ele sempre traz, finaliza as cartas dele de uma maneira sempre abençoando o povo daquela igreja. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente isso, que em 2 Coríntios, depois dele discorrer um sermão para aquela igreja, com o anseio de estar indo até lá, e até mesmo de apertar um pouco aquela igreja por algumas situações, ele termina que a graça do Filho, que o amor do Pai, que a consolação do Espírito esteja com todos. E hoje eu quero falar um pouco sobre o amor do Pai. Eu quero iniciar falando de um amor que é incalculável, de um amor que é imensurável, aonde nós não temos como medir o amor de Deus por nós.
E foi isso que começou a queimar o meu coração, porque nós vamos ver do início do Gênesis. Nós já vemos o amor de Deus ali, quando Ele começa o quê? Que Ele cria o homem. E todas as tardes Ele vinha o quê? Para se relacionar com o homem. Então nós vamos ver que desde o início, Deus, Ele já via algo em especial em nós. E o desejo do quê? De se relacionar comigo e com você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos um momento. Não sei se você consegue, com seus olhos fechados, desfrutar desse amor nessa noite. Porque pense comigo, em meio de mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, Deus separou esse momento para mim e para você desfrutar do amor dele. E Ele declara que Ele te ama. Ah, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor nos amou primeiro. E como é maravilhoso esse amor. E sabe, a história ela vai continuar, irmãos. E ela continua de uma maneira em que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que alguém me responda. Você sabe me dizer o que é o contrário de amor? O quê? Alguém falou? Ódio. Quando nós pensamos que o contrário de amor é ódio, mas e se eu falar para você que é indiferença? Então, Deus, Ele nos amou de uma tal forma. E muitas vezes, como que nós o tratamos? Você pode parar para pensar como que você tem tratado ou correspondido a esse amor? Irmãos, é muito forte isso. É muito forte quando eu começo a pensar que Ele a todos os instantes, a todas as manhãs, ou ao entardecer, ou à noite, Ele quer se relacionar conosco, e na maioria das vezes nós não temos tempo, ou não administramos da maneira que deveríamos o nosso tempo, para tirar um tempo com Ele. Sabe por quê? Porque se nós o amássemos, o que aconteceria? Porque quando nós quando nós amamos alguém, nós queremos estar próximo, nós queremos estar perto, nós não vemos a hora de se relacionar com Ele. Mas na maioria das vezes, nós o tratamos com indiferença. E foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Porque o Adão, o que ele fez? Ele menosprezou uma ordem de Deus. O que aconteceu? Foi expulso do jardim. O elo se quebrou. A aliança já não existe mais. E todas as vezes que nós tratamos Deus com indiferença, começa-se mais ou menos acontecer conosco o que aconteceu com Adão. Nós começamos o quê? A se afastar de Deus. Mas que bom que Deus é amor. Que bom que Ele não nos trata com indiferença.
que pelo contrário, quando o homem cai, sabe o que ele faz? Ele estende a mão. Sabe, quando nós damos as costas para Deus, Ele sempre vai arrumar uma oportunidade para tentar chamar a nossa atenção, para nós voltarmos para o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Por isso que eu e você precisamos refletir nessa noite. Como que está o nosso elo de amor entre pai e filho? Como que está esse relacionamento? Porque Deus, Ele começa a traçar o quê? Um plano de salvação. Por quê? Porque deveria acontecer. Aí Ele começa e chama Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, e começa se relacionar com o homem, mas agora de uma maneira diferente. Outrora ele vinha pessoalmente para se relacionar com o homem, mas agora já não. Irmãos, como que está o nosso coração? Porque nós não podemos tratar mais Deus com indiferença. Nós não podemos. E sabe o que é indiferença? É falta de interesse. Quando eu tenho falta de interesse pelas coisas de Deus, quando eu tenho falta de interesse de ler a palavra, quando eu tenho falta de interesse do quê? De orar, de me relacionar com Ele, isso é indiferença. É a falta do quê? De atenção, de cuidado, de consideração. É o que? O que muitas vezes adolescentes, quando está meio brigado, fazem. Desdém. Sabe aquele desdém? Beijinho no ombro. Sabe? Então, irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos. E nessa noite Deus, Ele está chamando para nós voltarmos para esse lugar, sabe? Um lugar assim onde é o que muita gente está usando hoje em dia, o que? Quando nós estamos no celular, nós não vemos a hora passar. Mas esse lugar que Deus quer nos chamar é exatamente assim. É quando nós estivermos na presença dEle, nós não vemos a hora passar. Sabe, ser um lugar tão prazeroso, um lugar tão maravilhoso, que nós não vamos ver a hora passar e não vamos querer sair desse lugar, porque é o lugar que Ele vai estar ali conosco junto, nós dois, sabe, nós em 4 pessoas, você, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, envolvido na presença dEle, e recebendo e desfrutando desse lugar. É aquilo que o salmista diz em Salmos 27. Uma coisa, sabe? Only thing, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. A consciência dos salmistas nesse momento era o quê? Eu preciso estar nesse lugar, que é o centro da vontade de Deus, né? Eu não só preciso estar, mas eu vou buscar estar nesse lugar. E Ele fala, todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e receber a sua orientação. Quando nós estamos nesse lugar, irmãos, nós não vamos só sentir a presença dEle, nós não só vamos contemplar a beleza dEle, mas Ele vai nos orientar para as tomadas de decisões das nossas vidas. E isso é surpreendente.
Nós precisamos estar nesse lugar. E ele, em Isaías 49, 15, se não me falha a memória, glória a Deus. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Isaías 49, 15, ele faz uma pergunta, irmãos. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Será que é possível? Será que é possível isso acontecer? O quê? Uma mulher, pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira de não se compadecer pelo filho do seu ventre? Daí ele fala assim: mas ainda que essa mulher viesse a se esquecer do seu filho, sabe o que ele diz para nós? Porém, não me esquecerei de você. Às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Às vezes, que nem a pastora ministrou aqui, a tempestade quer nos sufocar, quer nos afogar, e nós perdemos o quê? O chão, o teto está de bronze. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para você que Ele não se esquece de você. Ele não se esqueceu de você, independente das circunstâncias, independente da situação. Nós vemos, já ouvimos falar de reportagem de mulheres que abandonaram seus filhos e seu filho recém-nascido e jogou na lata de lixo. Nós já ouvimos isso. Mas sabe o que Deus fala? Não, você não, eu não. Eu não me esqueço de você. Eu não me esqueci de você. Às vezes que você veio rastejando, talvez você pensa que você que estava indo, mas na maioria das vezes era Deus te carregando no colo. Irmãos, Ele não nos abandona. Ele nos ama de uma maneira inexplicável, ao ponto de em João 3,16 Ele fala assim: eu preciso resgatar essa aliança com o meu povo. Eu não posso deixar o meu povo desse jeito. Ele olha para o filho e fala: filho, você vai ter que descer lá. E o filho, obediente. Por quê? Porque o filho é aquele que ouve a voz do seu pai. Por mais que doa, mas ele obedece. E ele vai. E quando ele morre, ele também sente desamparado. Mas que nem o Emerson ministrou aqui na hora da adoração. A ponto e a vírgula, e ele dá mais um passo. E esse é o passo da minha, da sua, da nossa vitória. O amor, ele nos constrange, irmão. Quando nós se sentimos amados por alguém, é como se fosse um cobertor no frio. Nos aquece, nos deixa confortável. Então o amor de Deus hoje, Ele quer aquecer o seu coração de uma tal maneira que talvez amanhã o seu trabalho você tem que resolver um problema e você está até mesmo apreensivo por causa disso. Mas através do amor de Deus, quando você chegar lá com um sorriso no rosto, ninguém vai entender nada, mas você vai saber: não, Ele está comigo. Ele está comigo. Talvez você vai chegar na sua casa hoje e as coisas talvez não estão muito bem, mas Ele está com você, porque Ele te ama. Amém?
Você pode aplaudir ao Senhor? Irmãos, o amor do Pai, Ele fez com que a graça fosse manifestada através do Filho. Então, o amor de Deus por nós foi tão grande, mas tão grande, que ela é manifestada através do Filho. Em Filipenses 2:5 diz: irmãos, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vocês, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, isso aqui é muito forte, porque pensa comigo, Jesus em sua glória, mas agora o Pai fala assim, ó: eu tenho uma missão para você, Jesus. Estou conjecturando. Você vai ter que o quê? Através do Espírito Santo se tornar um feto. E você vai ser o quê? Gerado no ventre de uma mulher. E vai nascer. Você vai viver como toda a humanidade. Você vai sentir as mesmas dores que eles sentem. Você vai passar pelas mesmas frustrações que eles passam. Você vai ser traído, caluniado, cuspido. Você vai sentir a angústia, o peso que eles sentem. Irmãos, ele não usurpou ser igual a Deus. E Jesus chorou também, sabia? Então tudo que nós passamos aqui na terra, ele também passou. Mas havia graça nele. Havia algo nele que era maravilhoso. Por quê? Ele foi obediente. E quando chegou o momento dele completar a carreira dele, a Bíblia vai dizer que o suor dele virou sangue. A tamanha pressão e angústia que ele passou. É quando as veias da pele sudoríparas, elas se dilatam, estouram. E só numa profunda angústia de morte é que essa situação acontece. Sabe, irmãos, o que eu e você estamos passando é simples perto daquilo que ele passou. E Deus, ele me deu uma direção maravilhosa. E quando eu estou passando por algo muito extremo, eu faço essa oração. Falo: Espírito Santo, o Senhor já passou por isso. Deus, o Senhor já passou por isso. Jesus, o Senhor já passou por isso. Então me dá a estratégia para eu poder passar como o Senhor passou, sem murmurar, sem reclamar.
mas viver o processo que eu preciso viver, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus segundo a sua vontade. Então, irmãos, o que você está passando tem um propósito. O que você está passando tem algo que vai fazer com que você se fortaleça nele, para que através de você consiga o quê? Alcançar outros. Por quê? A nossa igreja é uma igreja que tem caminhado no discipulado. As experiências que o pastor passou, ele vai o quê? Nos orientar. Eu já passei por isso. Eu sei como que é estar onde você está. Se você seguir essa rota, não vai ser legal, mas se você seguir essa rota de acordo com a palavra, você vai ser bem sucedido. Então, quando nós temos a orientação do Senhor nas nossas vidas, a graça vem do Espírito Santo sobre nós de uma tal maneira que nós conseguimos o quê? Passar pela prova dando glória a Deus. Então, meus irmãos, o amor de Deus, ele se manifestou no Filho, e a graça do Filho se manifestou em nós, porque foi um favor imerecido, aonde nós não merecíamos estar aqui nessa noite, mas através do quê? Da graça, desse favor, eu e você passamos a ter o quê? O livre acesso até Ele. E hoje, eu e você podemos dobrar o nosso joelho e falar assim: Jesus, senta aqui comigo, fica aqui comigo. Nós temos acesso a Ele, irmãos. E nós falamos tanto isso, parece ser uma coisa tão simples, né? Mas não é simples não, irmão. É maravilhoso quando nós entendemos que realmente, quando nós estamos ali no nosso quarto, fechamos a nossa porta, Ele está, e Ele se manifesta, irmão. A atmosfera muda. Sabe por quê? Ele morreu na sexta-feira, mas no domingo, Ele ressuscitou. Então Ele está vivo, e nós não podemos tratá-lo com indiferença, irmão, com desdém. Nós não podemos ser cristãos que não refletem o que Ele fez por nós. Nós temos que exalar o perfume dele. Então eu falei aqui do amor de Deus, eu passei um pouquinho rápido pela graça, e eu quero encerrar agora com o Consolador, o Paracletos. Você já parou para imaginar que você tem Deus dentro de você? Já parou para pensar nisso? Não Deus que te dá aqueles superpoderes para você se auto-promover, mas sabe, um Deus que flui através de você, através dos frutos, do fruto do Espírito Santo. Sabe, pastora Lourdes, quando eu chego perto da senhora, eu sinto uma paz tão grande. É o fruto do Espírito sendo exalado da pastora. Sabe, Antônio Neto, eu sinto assim que você tem uma longanimidade tão grande. Sabe o que é isso, irmão? É o fruto exalando através da vida do meu. E quando nós começamos a viver isso, de as pessoas, você chegar num lugar e as pessoas verem e comentarem isso, você fala: como é maravilhoso exalar a presença do Espírito Santo através de nós. Mansidão. E isso é o Espírito Santo que Ele vai nos capacitando, irmão. Porque nós somos falhos.
Se dependesse de nós, misericórdia. Mas Ele, quando Ele vem com um propósito maravilhoso de nos capacitar a ser melhores cidadãos, a ser melhores filhos, a ser melhores pais, a ser melhores maridos, e começa a ajustar, sabe, tudo que está desajustado. Por isso que nós vemos lá no princípio a Trindade trabalhando junto, e a terra era sem forma e vazia, né? E havia água sobre a face do abismo, e o Espírito pairava. E o Espírito ali, ele começa a colocar ordem aonde havia desordem. Ele começa a colocar vida aonde não havia vida. Ele começa a colocar luz aonde havia trevas. Talvez você está nessa situação, você tem um vazio muito grande no seu interior, e esse vazio, sabe o que é? É o espaço certinho do Espírito Santo para gerar na sua vida luz, para gerar na sua vida vida, para gerar em você, ou fazer com tudo que estava desordenado a gerar ordem. Irmãos, isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo, ele vem também juntamente com o Pai e com o Filho. Nós vamos ver sempre no Velho Testamento o quê? E o Espírito de Deus. Mas essa é uma referência do Espírito Santo. E o Espírito de Deus o quê? Ele encheu Bezalel em Êxodo 31, para que Bezalel tivesse o quê? Toda a sabedoria, inteligência, para o quê? Para ordenar o templo. Tudo que foi feito de ouro, de prata, o Espírito Santo encheu Bezalel de sabedoria, o artífice para chefiar. Então, irmãos, José, nós vamos ver em Gênesis que foi o Espírito do Senhor. O próprio faraó fala: mas quem igual a você que tem o Espírito de Deus? Não tem melhor do que você para governar o Egito. Então nós vamos ver no decorrer da história sempre o que? O Espírito Santo para capacitar os homens de Deus. Porque essa também é uma das funções do Espírito Santo, de nos capacitar para uma obra, para fazer com que eu e você venhamos fluir nos dons. E cada um de você aqui tem um dom específico. Por isso que nós somos um corpo. Então nesse corpo o quê? Deus vai usar cada um na sua função, com a sua similaridade, com a sua individualidade. Mas nós somos um corpo. E é maravilhoso saber que Ele também quer o quê? Nos encher. Mas por que, Robson, Deus quer me encher? Qual é a finalidade? Sabe qual que é a finalidade? Para que aquilo que Ele derrama sobre mim venha transbordar no outro. Se Ele derramar sobre você algo especial, algum dom, algum talento, não guarde para você. Não seja egoísta. Porque talvez tem pessoas aqui hoje precisando simplesmente de um abraço. Pode ser que o seu abraço gere a cura. O seu abraço pode ser que vai ser aquele abraço que vai o quê? Despertar o dom
que há na vida daquela pessoa. Você pode se colocar de pé? Que o amor do Pai esteja latente em nossos corações nessa noite. Que a graça do Filho nos ensine e faça nós o quê? Olhar para Ele como nunca antes. E o que o poder ou a consolação do Espírito Santo, ela nos capacite para viver um novo tempo em Deus. Você está comigo nessa noite? Sabe, eu tô sentindo fluir de uma maneira diferente. Deus, Ele trabalha de diversas formas, irmãos. Elias, ele estava na caverna. De repente veio raios, trovões, mas Deus não estava no raio, no trovão. Veio a tempestade, o vento forte também, Deus não estava. Depois veio o quê? Uma brisa. E nessa brisa era onde Deus estava, irmão. Às vezes Deus vai se manifestar no Charamanaias, no Repepé, mas às vezes Deus vai manifestar na brisa suave também. E hoje Ele quer aquecer o teu coração aqui, amém? Eu sei que